Olá, seja bem-vindo ao canal Ponto de Acumulação e este é mais um vídeo do nosso curso de Python. Nós estamos iniciando agora a nossa quarta aula, que vai ser focada em dicionários e também arquivos JSON. Nesse primeiro vídeo, nós iremos introduzir o conceito de dicionários e aprender a manipular esses objetos. O que são dicionários em Python? Bom, dicionários eles são uma estrutura de dados que existe, na verdade, em diversas linguagens. A maioria das linguagens implementa esse tipo de estrutura, talvez com outros nomes, certo? Como map. Mas um dicionário em Python é uma estrutura de dados onde as informações elas são guardadas, né? São armazenadas numa estrutura de chave e valor. Então, nós temos uma chave e temos um valor associado a essa chave. E essa chave ela tem que ser única, ou seja, para cá você pode ter valores repetidos, pode ter chaves distintas com o mesmo valor, apontando para o mesmo valor, porém as chaves devem ser distintas. Bom, e como que a gente cria um dicionário? A sintaxe padrão é utilizar chaves, certo? Então temos aqui chaves, então você vai colocar os valores, as chaves e os valores dentro de chaves. Ou também podemos utilizar a palavra reservada dict, certo? Então temos aqui dois exemplos de como fazer isso. Estamos aqui criando nossa variável chamada meu primeiro dicionário, que contém três informações, três campos, certo? O campo 1 com a chave A e tem o valor 1, o segundo campo é a chave B, valor 2, e por fim aqui um campo com chave C, valor 3, certo? Lembrando que, como eu disse, podemos ter valores repetidos nos valores. Então, por exemplo, podemos ter aqui a chave A com valor 1 e a chave B com valor 1, por exemplo, também. Isso é permitido. O que não podemos ter é duas chaves iguais no mesmo dicionário. Isso não é permitido. Então, essa é uma maneira de criar um dicionário. Abrindo as chaves e colocando as informações nessa estrutura, separando os campos por vírgulas, certo? E uma outra maneira de criar um dicionário você pode criar um dicionário vazio, certo? Chamando aqui a função dict, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que você abrir e fechar as chaves aqui sem nenhuma informação. Você vai criar um dicionário sem informação nenhuma, certo? Que depois pode ser preenchida ao longo da execução do código. Então estamos aqui no Colab para rodar aquele código que vimos nas notas de aula. Então, como disse, temos aqui um dicionário com três campos, ou seja, três pares de chave e valor, certo? E estamos aqui criando um dicionário vazio, certo? E quando a gente rodar essa célula aqui, teremos exibido aqui esses dois dicionários, um com informações, três campos, e um vazio. Ok, agora que criamos um dicionário, a gente quer manipular os valores, né, os campos desse dicionário. E a primeira forma de manipular é você acessar o valor que está guardado dentro da chave. Na verdade, o valor que está associado a determinada chave. Então é assim que nós acessamos os dados de um dicionário. Nós passamos a chave e ele vai nos retornar o valor que está associado àquela chave. Criamos aqui um dicionário chamado jogador1, certo? Onde tem aqui informações do jogador Magnus Carlsen. Então temos três campos nesse dicionário. Campo nome, cujo valor é Magnus Carlsen. O campo rating, cujo valor nesse caso aqui é 2831. E o campo com a chave cor, cujo valor é brancas. E como que a gente acessa o valor de um certo campo? A gente coloca aqui o nome do dicionário, abre colchetes, coloca o nome da chave, né, do campo respectivo. Isso aqui vai nos retornar o valor associado àquela chave. Uma outra coisa que podemos fazer é criar novos campos, ou seja, criar novos pares de chave e valor depois que o dicionário já está instanciado, já está criado. Existem duas maneiras também de fazer isso. A primeira maneira é você fazer isso diretamente. Você tem aqui o dicionário, você abre o colchetes, coloca aqui o nome da chave, né, coloca aqui a chave, na verdade, que você quer usar, igual ao valor que você quer atribuir àquela chave. Então, ao fazer isso aqui, aquele dicionário jogador1 vai receber um novo campo chamado país, cujo valor vai ser Noruega. Uma outra maneira de você criar um novo campo é com o método update.
O que esse método faz? O que esse método, na verdade, recebe? Ele recebe um novo dicionário, suas respectivas chaves e valores, e ele vai update, ele vai atualizar o dicionário aqui que está chamando esse método. Se o campo não existir no dicionário original, ele vai criar esse campo. E se o campo não existir, ele vai atualizar esse valor. Ele vai substituir o valor que estava associado antes àquela chave e vai trocar pelo novo valor. Podemos também alterar o valor de uma chave e é feito de maneira similar. A gente pode alterar o valor de um campo de forma direta, passando aqui o nome da chave e atualizando aqui o valor. Ou podemos também utilizar o método update. Então, nesse exemplo aqui, qual a diferença dessa linha para essa? Né? Aqui, nesse momento aqui, esse dicionário jogador 1 não possui o campo idade. Então, ele vai ser criado esse campo e vai ser associado a esse campo o valor 33. Nesse momento aqui, já existe essa chave cor no dicionário jogador 1, que está com o valor brancas nesse momento. Então, quando eu passo o método update, esse brancas vai ser substituída por pretas. Vamos criar o nosso dicionário, o jogador 1, com essas informações aqui. Nome Magnus Carlsen, rating 2831, cor brancas. A gente acessa aqui os valores dentro do dicionário, chamando aqui a chave correspondente, certo? Então, rodando aqui essa célula, ele exatamente printa aqui os valores associados às chaves que eu passei aqui na chamada da função. Mas, obviamente, eu posso pegar esse valor e colocar dentro de uma outra variável, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou acessando o dicionário jogador 1 na chave nome, ele vai buscar o valor associado a essa chave e vai jogar dentro dessa nova variável o nome do jogador. E para criar campos novos, como foi explicado, temos o método direto, certo? Em que a gente passa o nome da nova chave e aqui o valor correspondente que a gente quer associar. E a segunda maneira de fazer a criação desse novo campo é através do método update, onde a gente passa aqui um dicionário com os campos novos que a gente quer inserir, com as respectivas chave e valor associado. Quando eu rodar essa célula aqui, nesse ponto aqui, o dicionário ele vai ter um campo novo chamado país, mas ainda não vai ter o campo idade. Nesse ponto aqui, nesse segundo print, ele já vai imprintar com a informação da idade também, né? Então vamos rodar aqui. Então ele imprimiu aqui, ele inseriu aqui o campo novo país, certo? Nesse segundo print, perdão, nesse primeiro print, e no segundo print aqui já temos também um campo novo que é o campo idade. De forma similar, também podemos atualizar campos que já existem. Então nesse caso aqui o campo rating e o campo cor já existem, né? Na verdade não é um campo, mas as chaves já existem nesse dicionário e o que a gente quer aqui é atualizar. Então a gente pode atualizar diretamente aqui, acessando o valor do campo, passando o nome da chave e passando o novo valor que a gente quer, ou podemos também usar o método update, passando novamente um dicionário com as informações que a gente quer. O método update recebe um novo dicionário com vários campos, né, com vários pares de chave e valor. Nesse caso aqui só tem um, mas ele vai percorrer cada campo. Se o campo não existir no dicionário original, ele vai criar. Se o campo já existir, ele só vai substituir o valor antigo pelo valor novo que está sendo passado. Então, quando a gente roda aqui, eu printei aqui antes, né, da mudança, o rating 2831. Nessa linha aqui, eu alterei o valor do rating, certo, para 2800. Mas note que o campo cor, cadê o campo cor? Ainda continuou brancas, porque nesse ponto aqui do código eu não alterei o campo cor. Eu altero o campo cor nesse momento aqui do código. E quando eu imprimo, já está aqui, trocou de brancas para pretas. Só um adendo aqui, né, que esse método update, como eu disse, ele recebe um dicionário inteiro. Então eu posso passar um dicionário com mais de um campo, que ele também vai funcionar perfeitamente. Então aqui eu estou passando um novo dicionário com um campo aqui cor, a chave cor, com valor vermelhas, um novo rating 2900 e uma chave 1 que nem existia antes, que eu passei aqui como 42. O método aqui vai percorrer cada um dos campos, vai ver se o campo já existe no dicionário original, que no caso aqui é o dicionário jogador 1. Se o campo existir, ele vai atualizar o valor. Se o campo não existir, ele vai criar. No caso aqui, o campo cor e o campo rating já existem, ele vai atualizar os valores e ele vai criar um novo campo chave 1 com o valor 42. Então, rodando aqui,
temos aqui exatamente isso que acontece. Uma outra operação que podemos fazer com dicionários é apagar um campo inteiro, ou seja, apagar o par chave-valor e ele vai deixar de existir dentro da memória. E para isso a gente usa essa palavra reservada del, certo? Ela pode ser usada em outros contextos também, mas aqui no contexto de dicionário, a sintaxe é essa, del, nome do dicionário, com o nome do campo, ou seja, a chave que você quer apagar. Lembra que nesse ponto aqui o dicionário jogador 1 possui o campo idade. No momento que eu faço o delete aqui, passo del, ele vai simplesmente excluir esse campo da memória, ele vai deixar de existir, esse dado se perde, certo? Então tem que ter muito cuidado ao utilizar esse tipo de operação, porque você vai perder o seu dado, se você não guardou ele em algum outro lugar ou em algum outro variável, certo? Você acaba perdendo esse dado. Então, voltando aqui para o Colab, vamos printar aqui o nosso dicionário jogador 1, depois vamos apagar o campo idade, printar novamente e depois apagar esse campo chave 1 que eu criei aqui na célula anterior, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, rodando aqui, veja aqui que aqui temos o dicionário completo, certo? Com todos aqueles campos nesse primeiro print. No segundo print, foi depois de eu deletar o campo idade, vocês veem que o campo idade já não está mais aqui. O campo estava aqui, ele sumiu e essa informação foi perdida. Ao passar por esse outro ponto aqui, eu deleto a chave 1, certo? A chave que se chama chave 1, né? Se não for um bom nome, mas enfim. E ela sumiu aqui, ela não aparece aqui no terceiro print. Por fim, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre alguns erros do Python que podem acontecer quando você está trabalhando ou manipulando dicionários. O primeiro erro comum que acontece é você tentar criar uma chave com um objeto que não é hashable. O que exatamente significa isso? Você deve lembrar que lá no começo do vídeo, quando eu comentei que quando você cria um dicionário, ele é um par chave e valor, e a chave tem que ser única, certo? Você pode ter valores repetidos, mas a chave tem que ser única. Você não pode ter chaves repetidas em um dicionário. Essa propriedade do dicionário, ela é garantida justamente porque ele só aceita tipos de objetos que podem ser hashable. O que é hashable? No caso que eu não sei uma tradução muito boa para isso, mas é algo que não possui um hash. Você não consegue calcular um hash nesse objeto. E um hash é simplesmente um código, certo? No caso aqui vai ser um inteiro, certo? Um inteiro gigantesco, que é como se fosse um identificador único daquele objeto, certo? Como se fosse, por exemplo, cada pessoa aqui no Brasil tem um identificador único que é o seu CPF. Nessa analogia, o hash de uma pessoa seria o seu CPF, porque duas pessoas não têm o mesmo CPF, ou pelo menos não deveriam ter. Então, o hash é esse número, essa chave, esse código que vai identificar uma coisa de maneira única, ou pelo menos único na teoria. E, portanto, para objetos que são hashable, a gente consegue garantir essa unicidade, certo? Como é que o Python, assim, falando bem por cima de como que funciona por debaixo dos panos. Você passa uma chave para um dicionário e ele vai procurar aquela chave dentro do dicionário e o respectivo valor. A primeira coisa que ele faz é pegar essa chave, calcular o hash dele, procurar esse hash dentro do dicionário. Se ele achar esse hash, ele também acha o valor e retorna o valor pedido. Certo? Se ele não achar o hash, é porque aquele campo não existe no dicionário. E isso é interessante porque na teoria lá de computação, o dicionário é exatamente o que a gente chama de hash table, certo? Uma tabela de hashes, que é exatamente uma tabela em que você tem hashes e em cada hash está associado um certo valor. Por debaixo dos panos é assim que funciona. Quando você passa uma chave, o que o dicionário está armazenando, na verdade não é a chave, ele está armazenando o hash dessa chave e, obviamente, o valor respectivo que está associado a essa chave. E aqui temos um exemplo desse tipo de erro que pode acontecer, né? Então, nesse caso aqui, a gente está tentando criar um campo onde a chave vai ser essa lista de rei e rainha, e os valores vão ser essas posições, né? G5 e E3, aqui a gente está querendo armazenar peças e posições respectivas dessas peças. No entanto, a chave que a gente está tentando passar aqui é uma lista, e uma lista é exatamente um dos tipos de Python que não é hashable. Você não consegue calcular o hash de uma lista, ele vai levantar esse type erro, né? Ele vai dizer que é impossível criar esse campo aqui nesse dicionário, porque a chave que estamos tentando passar não é hashable. Mas antes de ver isso aqui funcionando na prática, vamos ver o segundo tipo de erro que pode acontecer, que é quando você tenta acessar uma chave que não existe. E aí isso vai levantar um tipo de erro específico do Python, que é o que erro, que já está dizendo, o nome já está dizendo, né? É um erro de chave. Você
tentou acessar com a chave que não existe. Aqui temos um exemplo, novamente, no nosso dicionário jogador 1, a gente está tentando acessar essa chave estado civil que não existe nesse dicionário. Então, quando a gente tentar rodar esse código, ele vai levantar esse erro, porque você está tentando acessar um valor de um dicionário em uma chave que não existe. Só que esse erro aqui é um erro facilmente evitável, porque o próprio dicionário aqui no Python, ele possui um método chamado método get, que é uma outra maneira de você acessar valores. É você chamando o método get, passando a chave que você quer, e aí ele vai retornar o valor dessa chave, mas você pode passar um outro parâmetro que é o valor default, né, o valor padrão. Caso ele não encontre essa chave no dicionário, o valor que ele vai retornar então é esse valor padrão. Então, voltando aqui para o Colab, vamos rodar essas últimas células aqui e ver o que acontece. Então, como eu disse, isso aqui a gente está tentando criar um novo campo onde a chave é uma lista que não é hashable. Então, ao tentar rodar essa célula aqui, ele já vai levantar um type erro e já vai dizer aqui exatamente o que aconteceu, né? Unhashable type list, ou seja, tem o tipo lista é unhashable, portanto eu não posso colocar essa chave lá no hash table, ou seja, não posso criar um dicionário com essa chave. Uma maneira de contornar isso é criando aqui, em vez de lista, uma tupla, só que a gente vai ter uma aula específica só para tuplas, então vamos deixar esse gostinho aí para vídeos futuros. No exemplo aqui, eu estou tentando acessar uma chave que não existe no dicionário, certo? E até uma maneira interessante aqui, deixa eu até criar uma nova célula, que existe uma maneira de você saber quais são as chaves que existem dentro do dicionário, né? Que é o método keys, certo? Quando eu rodar isso aqui, ele vai me retornar uma lista, quer dizer, não exatamente uma lista, mas algo que se parece com uma lista, com todas as chaves que existem dentro desse dicionário. Então, rodando aqui, ó. Então, exatamente, aqui temos uma lista de todas as chaves que existem nesse momento no dicionário jogador 1. Só temos a chave nome, rating, cor e país. Então, se a gente tentar acessar qualquer campo com a chave que não seja uma dessas aqui, dessa maneira, a gente vai obter um erro. Então, rodando aqui, temos aqui um que erro, que é um tipo específico de erro para dicionários. E ele diz aqui qual é a chave que deu problema, exatamente a chave estado civil. Mas como eu disse, isso é contornável usando o método get, onde você passa aqui a chave e passa um valor default. Aqui tá fácil, eu estava fazendo uns testes aqui, no exemplo era solteiro, né? No exemplo lá das notas de aula. Então ele vai tentar, o que o método get vai fazer? Ele vai tentar buscar esse campo com essa chave estado civil, ele vai ver que não existe essa chave no dicionário, então vai retornar o valor padrão que eu estou passando aqui, que é o solteiro, certo? Então, rodando aqui, ele printou aqui nossa variável estado civil. Uma pergunta que você pode se fazer é, e se eu não passar o valor default, né? Se eu apagar isso aqui, será que isso aqui é um erro? Ou será que isso aqui é um parâmetro obrigatório da função? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês rodarem e ver se isso aqui vai dar algum erro ou se vai retornar alguma coisa. Fica aí como um pequeno exercício para atiçar a curiosidade de vocês. Então é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo da aula 4, onde a gente introduziu o conceito de dicionários e a gente falou um pouco sobre os métodos e como manipular esses dicionários, certo? Dicionários são uma estrutura muito poderosa em Python, certo? A gente vai brincar muito, vai ter muitos exemplos com dicionários, vamos fazer muitos códigos em que vai aparecer vários dicionários, que é realmente uma estrutura muito poderosa, porque a gente pode usar dicionários para guardar informações e passar essas informações ao longo do código e manipular essas informações. Então é uma coisa muito útil. Então, nesse vídeo é isso. Para o próximo vídeo a gente vai ver o que são arquivos JSON ou JSON e o que eles têm a ver com o dicionário e como manipular arquivos JSON e dicionários ao mesmo tempo. Por hoje é só. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário aí se você tiver alguma dúvida ou algum elogio ou qualquer coisa e até a próxima.